Muito bom dia, boa tarde. Estou aqui mais um dia para entregar esta palavra abençoada que veio do reino do céu para a sua vida. Antes de eu entregar esta palavra, eu orei e pedi, Pai, que este semente seja um bom semente plantado e que caia num bom terreno, Pai, que possa crescer e dar fruto. Porque a palavra diz que o Senhor é o lavrador. É o Senhor é que simplesmente rega a planta e faz crescer. Porque nós simplesmente fazemos aquilo que o Senhor diz para fazer. Nós somos um simples agricultor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei o que você tem pedido nesses últimos dias, mas esta palavra é para você, que tem orado, tem pedido, tem lutado, tem trabalhado, mas na hora de receber a bênção, você recua, porque você não acha merecedor ou merecedora da bênção de Deus. Nesta manhã eu quero dizer que Deus tem abençoado a sua vida e que Deus tem abrido muitas portas, mas devido à sua falta de identidade, devido à sua falta de não merecer. Oh, meus irmãos, muitas das vezes você tem recuado a sua própria bênção. Isto aconteceu também na vida de Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra diz que Deus chamou Moisés no meio do deserto. Apesar do que tem acontecido com Moisés, apesar do que tinha acontecido, todos nós conhecemos a história de Moisés, sabemos do seu passado, do que aconteceu com ele quando ele fez a intercessão, quando o povo hebreu estava a ser maltratado pelo povo egípcio, que a palavra diz que Moisés intercedeu de tão forma intensa que acabou por matar o egípcio e ele fugiu. Mas ele já não achou mais merecedor da bênção de Deus. Meus irmãos, ele foi para o deserto, ele foi para um lugar distante, achando que ele já não merece mais estar debaixo das asas do Senhor. Mas no meio do deserto, Deus chamou Moisés e disse: eu chamei você para ir até o Egito para salvar o povo, porque eu ouvi a reclamação deles. E Moisés, recebendo a palavra de Deus, disse: mas Senhor, eu não sou merecedor, eu não sei falar, o Senhor vai usar a mim, eles não vão acreditar. Quantas vezes Deus tem entregado algo para você? Algo que você tem pedido, e você, por falta de não ter a crença em si mesmo, você não acredita no merecer. Você é lutadora, você é lutador, você trabalha duro, você faz tudo para ter, mas na hora de receber, você não acha merecedor. E esta palavra é para você que tem uma crença limitante de não merecer. Hoje eu quero dizer que você pode derrubar, pode eliminar essa crença de não merecer e adotar uma nova crença. Porque a palavra diz em Coríntios: deixa que Deus transforme as vossas mentes. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo está na nossa mente. Se você pensa que não merece, é o que você vai receber, o não merecer. Mas se você pensa que merece algo, é o que Deus vai dar. Porque a palavra diz: o homem é aquilo que pensa. Então, o que você tem pensado? Nas coisas negativas ou nas coisas positivas? No merecer ou no não merecer? Então Deus dá a você de acordo com o seu pensamento, porque o que está na palavra de Deus, o homem é aquilo que pensa. Por isso que Jesus Cristo, ele sempre nos anuncia, nos chama a atenção. Toma cuidado, vigie os vossos pensamentos. Vigie os vossos pensamentos. Muitas das vezes você tem uma crença: eu não mereço, eu não tenho, eu não sou, eu tenho pouca sorte. Você está a tirar a palavra da sua boca. E Deus, ele recebe aquilo que você tira. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra diz que o homem fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você olha para o redor da sua vida, devido à circunstância,
Eu não tenho trabalho porque eu sou um azarado. Eu não tenho trabalho porque eu não mereço. Eu não tenho trabalho porque eu tenho pouca sorte. Eu não tenho muitas coisas, irmãos. Muitas são a reclamação desta vida, devido à circunstância. Você olha ao seu redor e você diz, e a palavra que você declara, a palavra que você retira da sua boca, meus irmãos e minhas irmãs, é o que você está a dizer para Deus. Eu sou merecedor disso. Muitas das vezes a reclamação que você faz dentro da sua casa, você pensa que vai melhorar algo, mas não, meus irmãos, você está a piorar, porque você está a fazer a reclamação, e a reclamação é a insatisfação do que você está a viver. Então você recebe a insatisfação. É por isso que a palavra diz, glorifica Deus. Dá glória ao Senhor todos os dias, não importa o tempo. Se o tempo estiver bom, glória a Deus. Mas se estiver mal também, nós podemos dizer glória a Deus, porque Ele que conhece a nossa graça, irmão. A palavra diz em Jeremias, eu é que sei o que é bom para vocês. Mas o homem não sabe. Muitas das vezes nós pensamos, eu sou dono de mim, eu é que faço as minhas leis, eu é que faço o meu caminhar, eu é que faço o meu destino. É mentira e o engano do homem. Porque você não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouco. Como é que você sabe que o destino da manhã, você é que vai fazer isso e mais aquilo? A palavra é clara, irmão, e é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Quando ele diz que o homem não sabe nada do futuro. Não importa macumba, feiticeiro ou feiticeiro, eles não sabem nada, irmãos. É o diabo que fala, não é o homem. Amém? É por isso que a palavra de Deus ele é bom e perfeito e agradável, para que nós possamos conhecer. Ele diz, o homem ele perde a direção porque não conhece a minha palavra. E nesta manhã Deus quer que você tenha uma nova crença, que você deixe essa crença limitante, reclamar, falar mal dentro da sua casa, falar mal dos seus filhos, falar mal do seu marido, entregar o seu marido no meio do povo para ser castigado, para ser julgado. Irmãos, minhas irmãs, você está a trazer a maldição para a sua própria casa. E depois você olha para o redor, vê a sua amiga tem um bom marido, tem a sua filha, tem os seus filhos, tem uma casa abençoada, e você olha e diz, eu não mereço, mas ela é uma pessoa cheia de sorte. Não, ela declarou algo bom para a vida dela, e ela está a receber, e ela achou na graça do merecer. Ela está a viver o merecer. Porque a palavra diz que Deus, ele olha para a nossa vida e diz, vocês merecem viver e comer o bom desta terra. É assim também que ele chamou para a vida de Jacó e toda a sua família para a terra de Gozen, lá em Egito. Melhor terra para cultivar, para criar gados. E Deus abençoou eles, vocês devem comer o bom e do melhor. Porque o próprio filho de Jacó era o segundo homem mais importante do Egito. Meus irmãos e minhas irmãs, a declaração, a palavra que nós tiramos da nossa boca pode nos matar, pode nos amaldiçoar. Muitas das vezes você não vive a bênção dentro da sua casa porque a sua declaração tem sido negativa. E você tem de declarar essa palavra. E a palavra que você declara é o que está no seu coração. Quando a palavra diz, a boca fala o que está cheio o coração, não é esse coração que recebe um bombardeamento do nosso cérebro, mas a palavra de Deus está a nos referir o pensamento, a mente. O que você tem na mente neste momento? É a reclamação ou agradecimento? Porque a boca fala o que está cheio o coração e você vive o que está no seu pensamento. Mas nesta manhã eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, você não é o seu pensamento. Esse pensamento pode ser alimentado porque ele não vive lá por acaso. Há uma renda a pagar. Então, nessa renda, você sabe qual é a consequência. Então, o seu pensamento, o que você tem feito com ele? Você tem alimentado o seu pensamento num bom ou no mau? Para o bem da sua vida, para a prosperidade, para viver, comer o bom e do melhor desta terra, ou para amaldiçoar a sua vida
e amaldiçoar ao seu redor. Porque aquilo que você está a viver hoje, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes não é bênção de Deus, mas é aquilo que você tem abrido a sua boca. Se for um solteiro, uma solteira, se você tem marido ou não tem marido, se o seu marido é abençoado, é porque você merece. Se o seu marido não é abençoado, é porque você merece. Tudo que você está a viver aqui, hoje, neste momento, é o ato do seu merecer. É o ato do que você tem declarado. É o ato de que você tem abrido a sua boca. Porque a palavra de Deus, quando ele diz, a boca fala o que está cheio de coração. Então, o que você tem declarado para a sua vida? O seu marido é abençoado? A minha casa é abençoada? A minha esposa é abençoada? Ou você tem declarado, o meu marido é um azarado, o meu marido é um desgraçado, a minha vida é uma desgraça. O que você tem declarado para a sua vida? Porque isto que você está a viver é o que você tem declarado, é o merecer que você tem recebido. Amém? Então que a partir de hoje você diz, Deus, muda a minha mentalidade, muda a minha maneira de falar, muda o meu gesto, meu Pai, porque aquilo que eu quero declarar não é aquilo que eu estou a viver. Eu estou a viver uma vida, mas eu mereço viver outra vida. Amém? Declara algo que você quer do seu coração, porque a palavra é viva, irmãos. A palavra diz que de tanto reclamar, meus irmãos, a palavra nos diz que Deus ficou irritado e queria matar o Moisés, porque ele reclamava de tudo. E graças à esposa que estava ao lado de Moisés, a palavra diz, aí Zípora, sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele cortou o pé de Moisés e disse, você é um marido de sangue para mim. Veja, você é um marido de sangue para mim. Foi a declaração da sua mulher Zípora para o Moisés. Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Eterno deixou Moisés viver. Nesse meio tempo, Deus Eterno disse a Arão para ir ter com Moisés. Glória a Deus. Glória a Deus. É graças à declaração da sua esposa Zípora que Deus não matou Moisés. Porque ele reclamava tanto. Irmão, aqui nós aprendemos uma coisa. A reclamação, ele traz a morte, ele traz desgraça para a sua vida. Então, neste momento, eu quero entregar esta palavra. Para de reclamar, porque você merece algo bom. Reclama, mesmo que as coisas estão a passar negativo na sua vida. Reclama ato positivo. A minha casa é abençoada. A minha esposa é abençoada. As minhas filhas são bênção de Deus. Tudo que eu tenho na minha vida eu mereço ter e eu mereço muito mais. Declara essas palavras todos os dias na sua vida. Eu mereço uma conta recheada. Eu mereço ter muito dinheiro. Eu mereço uma vida abençoada. Deus vai me abençoar. Porque como eu posso abençoar a vida dos outros se eu não tenho bênção na minha vida? Oh, glória a Deus, meus irmãos. Que Deus venha entregar essa palavra para você. Eu sei que você tem sofrido nesses últimos dias, eu sei que você tem pedido muitas coisas, mas muitas das vezes o pedido que você tem pedido a Deus é ao contrário daquilo que você quer no fundo do seu coração. Pai, neste momento, Pai Santo, eu entrego essa palavra conforme o Senhor me colocou no coração. Pai, que não seja simplesmente uma palavra, mas que seja um semente, Pai, que possa entrar no coração dessa mulher, no coração desse homem que tem reclamado da esposa, que a esposa tem reclamado do marido, tem reclamação dos filhos. Pai, uma gritaria dentro de casa. Pai, que esse semente, a partir de hoje, o Senhor possa mudar a mente, transformar, Pai Santo, naquilo que é bom, perfeito e agradável para aquela casa, para aquela família, Pai. Que em vez de fazer reclamação, em vez de briga, em vez de gritaria, possa declarar bênção dentro da casa, Pai. Entra naquela casa, transforma a vida daquela pessoa, Pai, que está do outro lado. E eu agradeço esta oração e esta intercessão em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.